Como é que vai? Tudo bem? Meu nome é Francisco Gentil, eu sou advogado. Vamos conversar um pouco sobre o uso capião em Santa Catarina por causa do processo do Tribunal de Justiça recente, o número vai estar aí na tela, em que ele estabeleceu algumas regras para o uso capião aqui no estado catarinense. Vamos conversar um pouco a respeito sobre dois pontos bastante interessantes. Vamos olhar o primeiro. A posse originada de um contrato pode justificar o ajuizamento da ação de uso capião? Resposta: sim, desde que a parte comprove que existe um óbice real e relevante que impeça a regularização pelas vias normais. Caso contrário, não há interesse de agir. Ora, esse entendimento já existia desde a formalização da lei. Afinal de contas, nós temos os dois principais institutos da uso capião, que é a uso capião extraordinária, que é aquela que não tem justo título, geralmente ocorrida por uma invasão ou porque perdeu o título, enfim, pela razão que for. O que é título? É um documento, uma prova que você tem ali que mostra que você é o dono do imóvel, que faz você acreditar que você é o dono do imóvel. Você não tem nada disso. Você está ali há mais de 15 anos, é a regra, existem exceções, mas não vamos entrar nesse mérito. Você está ali há mais de 15 anos como regra, e dessa sua posse longínqua, você tem provas, você tem fotos, você tem documento, você tem testemunho, e você entra. Ótimo. E tem a uso capião ordinária, que são 10 anos no imóvel, 10 anos, e tem o justo título. O que é o justo título? Um documento, lembra? Um documento que comprova que você é o dono do imóvel. Um documento que faz você acreditar que você é o dono do imóvel. Porque documento que comprova é a matrícula. E se o imóvel tem matrícula, não precisa de uso capião, né? Então é um outro documento que não a matrícula, nem a escritura, que comprove, que faça você acreditar que você é o dono do imóvel. Beleza. E aqui ele fala do contrato de compra e venda. Ora, o contrato de compra e venda sempre foi um justo título, sempre foi o principal justo título para as ações de uso capião ordinária. E que muitas vezes, por um defeito do contrato, ou por um problema na realidade fática das pessoas, né? Às vezes a parte morreu, não se localizam os herdeiros, ou às vezes a parte que está no contrato não é a pessoa que está na matrícula do imóvel, às vezes ele já é o quarto dono de uma linha de contratos que vieram se sucedendo entre si, ou às vezes existe um contrato entre as partes e não existe matrícula nenhuma, né? Ele vai lá e faz um mapa topográfico com o engenheiro, faz um contrato baseado naquelas dimensões, mas nem sequer existe matrícula, não existe escritura, não existe nada no cartório, no máximo existe o cadastro na prefeitura, e aí ele tem um contrato de compra e venda. Esse sempre foi o principal instrumento para justificar uma ação de uso capião ordinária. Até aqui, nada de novidade, né? Eu diria até que foi só uma forma de ressaltar o texto da lei, que é uma lei já de 2002, e suponho que o Código de 1916 também já abordava esse tema. O que sempre às vezes acaba causando uma certa confusão, porque muitos acórdãos apenas acabam ressaltando e destacando o texto de lei, que já é o texto de lei, já é o entendimento da lei, mas acaba sendo tratado como se fosse um entendimento judicial. Agora vamos para outro ponto. Esse aqui é bem mais interessante. O uso da uso capião pode ser considerado indevido quando serve apenas para evitar despesas cartorárias e tributárias? Resposta: sim, quando não há um obstáculo real à regularização do imóvel, o uso da uso capião é indevido. A decisão deixa claro que a ação não pode ser utilizada como atalho para fugir de custos de desmembramento, escritura, registro, ITBI, ITCMD ou outros tributos, nem para driblar as regras de parcelamento do solo. A uso capião só é admitida nesses casos se houver um impedimento concreto que torne inviável a transferência da propriedade pelos meios tradicionais, como escritura pública ou adjudicação compulsória. Aqui mora um pequeno problema. Porque é o seguinte, ninguém vai entrar dizendo, olha, a justificativa pelo qual estou entrando com a uso capião é porque eu quero fugir de tributo e de emolumentos do cartório. A pessoa não faz isso. Ninguém ajuiza uma ação falando isso.
Então isso significa que isso vai ser uma certa cognição do juiz, ele que vai identificar isso e ele vai identificar meio que de ofício, né? A menos que seja uma usucapião litigiosa e a outra parte traga esse argumento, o que é bastante difícil, né? É bem provável que essa regra de não fugir de tributos e emolumentos venham daquelas ações que nós chamamos de jurisdição voluntária, ou seja, que não tem litígio, não tem réu. É a pessoa tentando regularizar o imóvel ali direto no juiz, sem litígio nenhum. Beleza. Então ele vai identificar como? Esse que fica o mistério, né? Ele simplesmente vai olhar e vai falar, né? O que eu acho que ele vai dizer? Eu vejo que dá para seguir por uma via normal, portanto eu concluo que ele está querendo fugir de custas tributárias, de custas de emolumentos de cartório e outras despesas, outros métodos, né? E aí que vai morar um problema, porque a usucapião, ela não tem tributo, porque ela é um meio de aquisição originária. Então imagina que existe de fato um método que ele alternativo ao usucapião, mas ele é extremamente caro. Extremamente caro, porque às vezes você precisa fazer assim, de 3, 4 escrituras, por exemplo. É possível, mas você precisa fazer várias escrituras, pagar um monte de tributo. Custas que superam aí, 50, 100 mil reais. Não é uma questão de você estar fugindo da tributação, mas sim, às vezes, uma questão de que a pessoa não consegue regularizar o imóvel, porque quando ela comprou, ou quando ela tomou posse lá em 1990, a situação de aquisição de imóveis no Brasil era muito diferente de hoje. Talvez ele até tivesse naquela época condições de pagar a carga tributária, hoje não tem. A questão é, a legislação, ela nunca trouxe nenhum impedimento e nenhum sinal de impedimento que a pessoa deveria obrigatoriamente buscar outra alternativa do que a usucapião. Não existe texto na lei que diga que a usucapião é a última alternativa, é quando não sobrar mais nada. Não existe. Ela é um meio de aquisição elencado lá no Código Civil, meio de aquisição da propriedade, tal como qualquer outro meio de aquisição, doação, compra e venda, que são as derivadas, as mais famosas, permuta, ok. E a usucapião. Ela não diz que tem que ser a última. Isso foi um pensamento judicial que veio se prolongando ao longo do tempo, no sentido de que tem pessoas que estão utilizando para fugir de tributação. Mas não é questão de fugir de tributação. Às vezes ele não consegue pagar o tributo. E se ele fala assim, eu não consigo pagar o tributo, não consigo pagar tributo e custas de emolumentos de cartório, ou seja, se tornou muito difícil. Eu teria que pagar mais de 50, 100 mil reais, fora evidentemente, documentação, atualização de documentos e toda aquela dor de cabeça que é você levar pessoas que já não vão ganhar mais nada com aquele negócio até o cartório e afins. Bom, o magistrado vai falar, isso não é problema meu, você precisaria utilizar os meios convencionais. Então é o Estado dizendo, é melhor que fique irregular o imóvel do que fique irregular. É melhor que fique irregular, já que você não tem o dinheiro para pagar o tributo, e ele de fato é seu, pelo tempo que você já ficou nele, do que ele ficar regular, você colocar no mercado e outra pessoa sim possa vir adquirir por tributo. É meio que inconstitucional, porque o direito de propriedade ele é um direito constitucional, um direito fundamental, né, previsto lá no artigo 5º da Constituição. Então acaba que há uma contradição jurisdicional no sentido de que interpretar que há uma questão condicional disso, de que a usucapião ela tem que ser o último meio de aquisição possível quando não sobrar nenhum outro. A lei não fala sobre isso. Não é esse o texto da lei. E não há nada na lei que justifique, que evidencie essa questão. Bom, entendi, Francisco. Mas qual que é o efeito prático? O que pode resultar deste entendimento? Bom, o que pode acontecer é o seguinte. A pessoa, ela tem o justo título, ela tem um contrato de compra e venda,
e que ela poderia apresentar em juízo para justificar sua aquisição por uso capião ordinária. Veja bem. Mas ela fala, olha, já que o tribunal está pegando no pé, dizendo o seguinte, ó, a uso capião tem que ser o último meio, porque existe a chance de reconhecer que isso aqui é um desvio do pagamento de tributo e emolumentos. Existe essa chance. Então, ele teria que se arriscar a pagar as custas judiciais, pagar o advogado, pagar o engenheiro para fazer o mapa topográfico, para no final o juiz improceder a ação, mesmo ele tendo direito à aquisição, só porque entendeu que ele está fugindo de tributo. Existe esse risco? O que ele vai fazer? Eu não vou apresentar o justo título. Não vamos apresentar o justo título. Vamos entrar com a ação de uma uso capião extraordinária e dizer, não existe justo título. Dessa forma, não poderia haver método habitual de aquisição da propriedade, doação ou compra e venda. Então como é que se deu? Eu entrei aqui há muitos anos atrás. Você entende como abre margem? É errado. É errado. É errado o autor da ação fazer isso, esconder o justo título. Só que o que acontece, quando o Poder Judiciário ele intervém no meio de aquisição para dizer que vai ficar ao critério dele decidir se a pessoa está ou não está fugindo do tributo, ela vai criar mecanismo de esconder. Veja bem, poderia ser uma prova mais fácil para o deferimento da uso capião mostrar o contrato como um meio de aquisição da uso capião ordinária, mas ele vai dizer de 10 para 15, são 5 anos. A maioria das pessoas que entram com a uso capião ordinária já tem mais que 10 anos, a gente sabe disso. Então eles vão preferir entrar com a uso capião extraordinária, porque daí eles não vão conseguir passar para esse meio. O magistrado não vai conseguir dizer, não, faça a compra e venda. Não existe contrato. Quando na realidade existe, ele só não foi apresentado. Porque entende, o autor ele não vai querer se arriscar, pagar tantas custas, e o processo que demora bastante tempo, com uma chance de improcedência. A menos, é claro que o juiz fizesse isso já no despacho inicial, o que ele não vai fazer. Vai fazer isso em sentença. Se ele logo de plano fizesse esse julgamento, até seria mais tranquilo. Para as pessoas que têm justiça gratuita, também é mais tranquilo. O que tem virado um desafio, já tem vídeo no canal sobre isso. Mas fica aí a provocação, Poder Judiciário. Que efeito que isso vai dar no autor? Eu sei, o autor vai mentir, ele pode responder por crime. Claro, ele vai se arriscar igual. A maioria um grande número de pessoas no Brasil vive na informalidade e correm riscos e vivem de riscos. O papel do Estado, quando se trata de questões de regularização imobiliária, é buscar o caminho mais fácil para regularizar os imóveis que estão irregulares. Criar óbice da uso capião, presumindo que as pessoas estão fugindo de tributo, é dificultar a regularização de imóveis no Brasil. E reforço, não está na lei esse requisito. Não está na lei que a uso capião não deve ser utilizada quando possível a aquisição derivada. Não está. Pode buscar em todo o texto legal, todas as legislações, não está. Se isso de fato é um problema, o Congresso Nacional deveria estudar esse caso. Mas quando o Poder Judiciário coloca um requisito da aquisição do imóvel pela uso capião, qual é o resultado? Imóveis irregulares e mentira nos processos judiciais.